Olá, amigo produtor de gado de corte, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Você sabe o que são índices zootécnicos e qual a importância de se conhecer e monitorar os índices zootécnicos em uma fazenda de gado de corte, principalmente para quem mexe com gado de cria? Os índices zootécnicos são os índices produtivos da sua fazenda. É o que vai medir a sua produção. Tipo a taxa de fertilidade, a taxa de natalidade, a taxa de desmama. A taxa de fertilidade ela vai dizer quantas vacas emprenharam no final da estação de monta. Se eu tenho 1000 vacas em estação de monta, quantas vacas emprenharam? Isso é uma taxa de fertilidade. É importante trabalhar com a taxa de fertilidade acima de 80%. Ou seja, de 1000 vacas expostas na estação de monta, eu tenho que ter pelo menos 800 vacas prenhas. Isso é um bom índice zootécnico de taxa de fertilidade, acima de 80%. Então o índice zootécnico ele vai refletir a produção da sua fazenda. O exemplo que eu dei foi a taxa de fertilidade. Se a sua fazenda tiver com a taxa de fertilidade de 85% a 90%, está muito bom. Isso quer dizer que a sua produção está boa, a sua taxa de fertilidade está boa, o seu índice zootécnico, taxa de fertilidade, está bom. Isso reflete que você está fazendo um bom manejo nutricional, um bom manejo da vacada, implementando uma boa estação de monta, fazendo um bom manejo de pastagem, uma boa suplementação, um bom manejo sanitário, um bom manejo da vacada. Então o índice zootécnico também, ele reflete o manejo da fazenda. Bons índices zootécnicos, o manejo está correto. Uma fazenda que está no caminho certo. Índices zootécnicos ruins, isso quer dizer que a fazenda está no caminho errado. Ela precisa melhorar, ela precisa corrigir. Então o índice zootécnico serve para você monitorar como é que está o seu manejo também. Vou dar um exemplo, uma fazenda que tem uma taxa de fertilidade de 50%. Está ruim. O ideal é acima de 80%. Então, se a sua fazenda está com a taxa de fertilidade de 50%, tem alguma coisa errada. Então, você precisa conhecer os índices zootécnicos para saber se você está no caminho certo ou não. Então, um produtor que não conhece seus índices zootécnicos, ele não sabe se ele está no caminho certo ou não. Se eu tenho duas fazendas, a fazenda A com a taxa de fertilidade de 80% e a fazenda B com a taxa de fertilidade de 40%, a fazenda A está no caminho certo. A fazenda B não, ela precisa melhorar, tem alguma coisa errada. Então, eu desenvolvi essa planilha que calcula os índices zootécnicos em gado de corte na fase de cria. Então aqui eu tenho a taxa de fertilidade, e aqui eu tenho o índice da fazenda e o índice ideal. Tá? Aqui eu tenho a taxa de natalidade, a taxa de fertilidade e a quantidade de vacas prenhas no final da estação de monta. Tá? O ideal é que de 1000 vacas expostas na estação de monta, eu tenho em torno de 800 a 900 vacas prenhas, de 80 a 90% de taxa de fertilidade. A taxa de natalidade da fazenda atual, e o índice ideal, tá? Então a taxa de natalidade também, o ideal em torno de 80 a 90% das vacas parindo. Aqui eu tenho uma taxa de descarte de vacas ano, o ideal é descartar em torno de 15 a 20% das vacas. Você vai descartar vacas inférteis, que desmamam bezerros leves, e vai substituir por novilhas de maior potencial genético, mais férteis. Taxa de mortalidade intrauterina, são aquelas vacas que não conseguem parir o bezerro, elas emprenham, mas tem uma mortalidade no útero ali, ela não consegue parir o bezerro. Então a taxa de mortalidade intrauterina tem que ser abaixo de 5%. Taxa de fertilidade das primíparas, tá? Então aquelas vacas de primeira cria, o ideal é em torno de 90%. Esse índice ideal aqui são o índice das fazendas que estão ganhando dinheiro com pecuária na fase de cria. Então esse é o índice ideal. Taxa de fertilidade das primíparas, 90%. Taxa de fertilidade das nulíparas, certo? Novilhas, 90% também. Taxa de desmama, quanto
De 1000 vacas, quantos bezerros essas vacas conseguiram desmamar? Ideal é acima de 75%. 1000 vacas desmamarem acima de 750 bezerros. Tá? Então, taxa de desmama acima de 75%. 1000 vacas desmamando 750 bezerros. Taxa de mortalidade de bezerro até a desmama, do nascimento até a desmama. O ideal é abaixo de 3% de mortalidade. Tá? Quilo de bezerro vaca ano, quilo de bezerro produzido por vaca ano. O ideal é que cada vaca produza por ano acima de 190 quilos de bezerro. A produção de quilo de bezerro por hectare ano, o ideal é que essa fazenda produza em torno de 150 a 240 quilos de bezerro por hectare ano. Aqui vai estar o índice da fazenda atual, que você vai preencher aqui, e aqui é o índice ideal, tá? Produção de arroba de bezerro por hectare ano, o ideal é produzir em torno de 5 a 8 arrobas de bezerro na fase de cria. Taxa de lotação para a fase de cria, o ideal é 1 UA a 2 UAs, até 2 UA e meia, 2 UA e meia você pode trabalhar. Relação touro-vaca, o ideal 1 para 30, 1 para 50, touros muito bons, pode trabalhar até com a taxa um pouco maior. Taxa de desfrute acima de 40%. Preço da arroba do bezerro que você vai colocar aqui, você vai preencher aqui, vamos colocar R$200, tá? Preço da arroba do bezerro, você vai colocar aqui para poder calcular a receita de arroba de bezerro por hectare ano, o ideal é acima de R$700. Receita total que a fazenda teve com venda de arroba de bezerro, nessa fazenda aqui no caso deu 2.600.000, e a receita por hectare ano nessa fazenda aqui deu R$1.000 por hectare ano. E aqui você vai preencher essa tabela para que possa calcular os índices da sua fazenda, tá? Só vai preencher célula verde, não tem erro, a planilha já vem inclusive bloqueada para outras células. Então você vai colocar aqui, ó, o número de vacas multíparas em reprodução, vacas que não são primíparas, tá? Que não for primípara vai entrar aqui. Então eu coloquei aqui 2.000 vacas em reprodução, 2.000 vacas na estação de monta. Se você tem 100 vacas, coloque 100 vacas. Se você tem 50 vacas, coloque 50 vacas. Coloque a quantidade de vacas que você tem no seu rebanho. Isso serve para o pequeno produtor, para o grande produtor, para o médio produtor, para qualquer produtor, tá? Vacas multíparas, ou seja, vacas que não são primíparas, tá? Aqui é todas as vacas que não são primíparas. A quantidade de vacas multíparas que você teve na estação de monta, que você colocou na estação de monta, 2.000. Depois você vai colocar a quantidade de vacas que estão prenhas no final da estação de monta, fez o toque. Quantas vacas estão prenhas no final da estação de monta? Eu botei 1.800 vacas. Quantas vacas pluríparas foram descartadas no final da estação de monta, após a estação de monta? Aquelas vacas que foram descartadas, vacas vazias, vacas inférteis. Eu coloquei 200, você vai preencher de acordo com a sua fazenda, tá? É importante descartar as vacas vazias. Tem que descartar pelo menos aí 10% de vacas ao ano, de vacas velhas, vacas que não emprenham, vacas que estão desmamando bezerros assim, leves. Você tem que desmamar as vacas para poder descartar essas vacas e substituir por novilhas de maior potencial genético, tá? Então, eu descartei 200 vacas. Você vai preencher de acordo com a sua realidade. Vacas primíparas. Quantas vacas primíparas você tem, você colocou na estação de monta? São aquelas vacas de primeira cria, tá? Eu coloquei aqui 200 vacas. Você vai preencher de acordo com a sua fazenda, tá? Quantas vacas primíparas estão prenhas no final da estação de monta delas? 180 vacas emprenharam. A planilha calcula já a quantidade de novilhas que você vai colocar na estação de monta, tá? Então a própria planilha, de acordo com o descarte das vacas, ela já calcula que a quantidade de novilhas que você tem que colocar na estação de monta para repor as vacas que você descartou. Então nesse caso aqui eu preciso colocar na estação de monta 286 novilhas, que são as nulíparas, tá? Quantas novilhas estão prenhas no final da estação de monta? Eu coloquei 200, tá? E aqui a planilha calcula já o descarte das novilhas excedentes após o final da estação de monta. Então eu coloquei 286, só 200 emprenharam, eu vou descartar 86 novilhas. Já é fonte de receita para mim, fonte de renda para mim. Então, total de fêmeas em reprodução, a planilha calcula já todas as fêmeas,
ela soma aqui as vacas multíparas com as vacas primíparas, soma com as novilhas. Então ela colocou todas as fêmeas em reprodução na estação de monta para calcular a taxa de fertilidade geral, tá? Então isso aqui já é a soma das vacas multíparas, das vacas primíparas e das novilhas em estação de monta. São todas as fêmeas em estação de monta, tá? Aqui tem o total de fêmeas prenhas no final da estação de monta, já está aqui também, a própria planilha calcula a quantidade de novilhas de 1 a 2 anos que você precisa, tá? Para colocar na estação de monta para repor as vacas, suas vacas de descarte. E aqui o excedente de novilhas que você vai vender, porque só vai colocar uma parte em estação de monta, o restante das novilhas você vai vender, tá? E a própria planilha calcula também isso. Aqui o total de fêmeas descartadas no ano, somando vacas, somando primíparas e somando novilhas, tá? Aqui você vai preencher, né? Só vai preencher células verdes, tá? Você vai preencher o número de bezerros e bezerras nascidas, quantos bezerros e bezerras nasceram nesse ano, tá? Você vai colocar aqui, eu coloquei 2000, tá? Quantos bezerros e bezerras foram desmamadas esse ano? 1900. Foi o que eu coloquei aqui. Quantos touros você tem? Eu coloquei 80. Qual o peso médio que você desmamou a bezerrada? Vamos colocar 200 quilos, tá? Então aqui já tem a quantidade de arrobas de bezerro desmamada. Qual sua área efetiva de pastagem? Eu coloquei 2.500 hectares de área de pastagem efetiva, tá? E aqui a planilha calcula já tudo, ó. Então a própria planilha fala para você não alterar, só alterar as células verdes, tá? Então, com esses dados que eu alimentei aqui, a própria planilha calcula os índices zootécnicos aqui, ó. Qual é a taxa de fertilidade geral? A taxa de fertilidade geral dessa fazenda, considerando todas as fêmeas em estação de monta. 88% de fertilidade, tá bom? Isso quer dizer que a fazenda está fazendo tudo certinho, está fazendo o dever de casa, está implementando uma boa estação de monta, está fazendo uma boa suplementação da vacada, tá? Qual é a taxa de natalidade? 80%. Tá bom também, ó, tá entre 80% e 90% que seria o ideal. Taxa de descarte vaca ano, 10%. Posso descartar mais vacas, tá? Taxa de mortalidade intrauterina, 8%. Tá um pouco alto. O ideal é menos que 5%. Tem que ver as condições que essas vacas estão após a estação de monta. Tá tendo algum problema aí, tá tendo muita mortalidade intrauterina. 8% o ideal, é abaixo de 5%. Então é uma coisa que eu preciso ligar o alerta aqui. Taxa de fertilidade das primíparas, vaca de primeira cria, 90%, tá ok, tá dentro do ideal. Taxa de fertilidade das nulíparas, das novilhas, 70%, o ideal é 90%, eu preciso ligar o alerta. Tá tendo algum erro no manejo das novilhas que elas não estão conseguindo emprenhar. Talvez uma suplementação melhor antes da estação de monta, durante a estação de monta, tá? Taxa de desmama, 76%, o ideal é acima de 75%, pode melhorar também aqui, mas está acima do ideal, né? Taxa de mortalidade de bezerro 5%, o ideal é menos que 3%, tem que redobrar a atenção nesses cuidados com os bezerros, pode melhorar esses índices, pode baixar essa taxa de mortalidade aqui, não está ruim, mas pode baixar. Quilo de bezerro vaca ano, quilo de bezerro produzido vaca ano, 153, eu posso melhorar esse índice, o ideal é acima de 190, então tem que melhorar isso aqui, talvez suplementando a bezerrada, talvez selecionando vacas que desmamam bezerros mais pesados. Produção de quilo de bezerro, a produção de quilo de bezerro por hectare ano, eu produzi 152, está dentro da faixa, né, de 150 a 240 kg de bezerro por hectare ano, tá? A produção de arroba de bezerro por hectare ano, 5 arrobas, está dentro da fase de cria, que é de 5 a 8, a taxa de dotação média está 1,58 A por hectare, está dentro da faixa aqui também, a relação touro-vaca, 31, um touro para cada 31 vacas, está dentro do ideal, a taxa de desfrute 40%, está dentro também. A receita de arroba de bezerro por hectare ano produzido deu R$1.000 com a venda de arroba de bezerro por hectare. O ideal é acima de 700, tá ok. A minha receita total foi de 2.500.000 com essa fazenda, tá? E minha receita a minha receita por hectare ano foi de R$1.000 por hectare ano, que também é um bom índice.
Então, com essa planilha aqui, você vai poder calcular os seus índices ZOTEC de forma simples, tudo simples. Essa planilha aqui tá com 50% de desconto, baratinha, tá? Só mandar um e-mail para mim, jgnzot76@gmail.com, tá? A planilha baratinha, R$50. Você clica no link aqui, já compra a planilha. Tem um link abaixo aqui, ó. É só você clicar nela, já compra a planilha. É um desconto especial para o nosso, para esse produtor rural que acompanha o nosso canal, que está sempre assistindo as nossas aulas, que quer aumentar a sua produção. Ou você manda um e-mail para mim, jgnzot76@gmail.com, ou você clica no link aqui embaixo e já compra a planilha. Você compra no cartão, você compra no boleto, você compra como você quiser. R$50, uma planilha que estava R$150, R$100, eu estou fazendo ela por R$50, as primeiras 100 planilhas, tá? Eu quero que você, produtor, eu quero que você tenha acesso a essa informação. Eu quero que você tenha acesso à informação para que você possa mudar a sua realidade, tá? Associado a essa planilha aqui, você pode fazer o nosso curso também, como aumentar a produção de arroba de bezerro desmamado. Eu tenho certeza, são mais de 20 aulas, 5 módulos. Você vai aprender tudo sobre gado de cria, desde a geração do bezerro até a desmama do bezerro, passando por creep feeding, suplementação, tudo, tá? Índices zootécnicos de gado de corte, gado de cria. Compra sua planilha, as primeiras 100 planilhas, R$50, baratinho. Clica aqui, você paga no cartão, você paga no boleto, ou então você manda um e-mail para mim, tá bom? Um abraço para você, sucesso na sua fazenda, sucesso na sua empreitada. Obrigado por acompanhar o nosso canal, obrigado. Eu tenho ajudado muitos produtores do Brasil todo, tenho recebido muitas mensagens por e-mail, por WhatsApp. Muito obrigado a todos vocês produtores que acompanham o nosso canal e que mandam mensagem incentivando, apoiando. Um abraço para essa classe que sustenta o país. A agropecuária, o agronegócio, principalmente a pecuária, sustenta o nosso país. Tá bom? Um abraço, sucesso sempre. Aguardo o seu e-mail, aguardo o seu contato. Até a próxima.